Olá, Beth, me chamo Vitória Stephanie da Silva. Hoje eu vou conduzir o podcast sobre pré-modernismo e esse é o meu grupo. Caio Vinícius Santos Paz. Paulo Henrique Abreu de Souza. Aline Alcântara Liberto, sua aluna favorita. Iago Henrique de Menezes Guzman. Andréa Thalia de Abreu dos Santos. Então, o assunto de hoje, pré-modernismo, como já conversado, iremos falar hoje sobre... Como tema de hoje, o pré-modernismo, iremos falar sobre... Acho que podemos começar com as temáticas das obras literárias, porque é muito difícil de se pensar que naquela época eles queriam trazer as obras sem romantismo. Hoje já é algo natural pra gente, mas naquela época, que o pré-modernismo aconteceu entre 1902 a 1922, eles estavam tentando criar um cenário de riquezas e pobrezas, comparando umas às outras, personagens sem idealização romântica e também concretos ao cotidiano, como funcionários públicos, imigrantes, sertanejos. Temos vários nomes sobre o pré-modernismo na época. O mais conhecido de todos é o Monteiro Lobato. Sim, eles queriam... Era virada de século ali, então eles queriam, fazer algo novo, tornar algo diferente, ser marcado na história. Como o objetivo deles era trazer à tona um Brasil real na literatura. Então, isso foi à tona. Um dos principais nomes é o Monteiro Lobato. Todo mundo conhece o Monteiro Lobato e já leu várias obras dele. Sim. Continuando então, ele é bastante conhecido entre as crianças e mais jovens. Ele quis se dedicar o tempo dele a um estilo de escrita e linguagem simples, onde a vida real e a fantasia se misturam. E também tem o Jeca Tatu e o Caipira Preguiçoso, que foi um dos personagens que reconheceu muito ele, porque através dele o autor retrata o atraso de vida no campo e a dificuldade de se adaptar em São Paulo. No conto Pedro Pichurra, que foi publicado em 1910, incorporaram-se várias características de língua e de costume muito diferentes das grandes cidades. Com esse avanço tecnológico, o rádio, a televisão atingiram as zonas rurais, uniformizando até certo ponto de língua e costumes, na nossa opinião. Esse fato é positivo ou negativo para a cultura do país? Isso é uma questão que divide muito as pessoas. Bom para alguns estrangeiros que vêm e ouvem, mas para a gente daqui do país mesmo, divide muito, negativamente falando. Porque uns querem que sua cultura seja mais, como é que fala? Seja mais presente do que a outra, dividindo os sotaques, cultura do estado e tal. Acredito que a maioria, ou grande parte da população, sempre pensa que a sua cultura prevaleça mais do que a outra. E não é verdade, porque cada um tem seu jeito único de se expressar e de falar, porque cada cultura, cada país, cada estado, na verdade, cada jeito é único. Isso é o que torna diferente e é isso que faz a nossa cultura. Um dos autores também foi Augusto de Carvalho, que nasceu em 1884 e descobriu sua vocação literária principalmente na ligação com a obra dos poetas românticos da época, dos quais ele era leitor da época também. Então, quando ele entrou na faculdade de Direito, ele entrou em... A principal forma de poesia do Augusto dos Anjos, porque ele era o que mais se dedicava nas poesias e tinha sua característica do simbolismo, vocabulário antipoético, incorporava cenas cotidianas. Então, tudo isso influenciou também para aquele assunto que a gente falou lá no começo, sobre personagens sem nenhuma idealização romântica. Nos primeiros anos da República, o Brasil foi governado por militares. Era chamada Guerra das Espadas, que rolou entre 1889 a 1894. Graças a isso, o período caracterizado por presidentes levou
os cafeicultores de São Paulo e pecuaristas de Minas Gerais a República do Café com Leite, que aconteceu entre 1894 a 1930. Todo o contexto histórico do pré-modernismo na época do Brasil foi a Guerra dos Canudos na Bahia, que aconteceu entre 1896 a 1897, a Revolta das Vacinas no Rio de Janeiro, que rolou no ano de 1903, a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, que foi no ano de 1910, a Guerra dos Contestados em Santa Catarina, que rolou entre 1912 a 1916, e a Greve dos Operários, que aconteceu em São Paulo no ano de 1917. O pré-modernismo, que não é propriamente uma escola literária, designa genericamente esse período no qual poucos escritores procuram interpretar a realidade brasileira, revelar suas tensões e os problemas sociopolíticos da época. Algumas datas podem servir de balizamento para esse período: publicação de Canaã, de Graça Aranha, e o dos Sertões, de Euclides da Cunha, de 1902. E a realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, em 1922. Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, fugindo à regra, foram os escritores que viram com os olhos críticos a realidade nacional, construindo uma obra renovadora. Na poesia destacou-se Augusto dos Anjos. Outros escritores importantes no período foram Graça Aranha, Valdomiro Silveira e Simões Lopes Neto. Os dois últimos são considerados percursos do moderno regionalismo. Outros escritores importantes no período foram Graça Aranha, Valdomiro Silveira e Simões Lopes Neto. Os outros dois últimos são considerados precursores do moderno regionalismo brasileiro. Graça Aranha notabilizou-se pelo romance Canaã e por ter sido renunciado à Academia Brasileira de Letras em apoio aos modernistas. Como já citado Monteiro Lobato, quer dizer, um dos principais nomes do pré-modernismo, né? Que José Bento Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté no ano de 1882. Ele estudou Direito em São Paulo, ingressando posteriormente no Ministério Público, exercendo o cargo de promotor numa cidade do Vale da Paraíba. Mais tarde, tornou-se fazendeiro, atividade que encerrou ao criar o seu personagem mais conhecido, o Jeca Tatu, e dedicar-se exclusivamente às letras como escritor e editor, e fundador do Monteiro Lobato e Cia, primeira editora nacional. Falido, Lobato não desistiu. Fundou a Companhia Editorial Nacional Brasiliense. Uma obra além de conhecidíssima do infanto-juvenil, Monteiro Lobato escreveu três contos: Urupés, de 1918, Cidades Mortas, de 1919 e Negrinhas, de 1920. Escreveu ainda crônicas, artigos e ensaios. Urupés e Cidade Morta são livros de contos que retratam a linguagem e os costumes interioranos, quase sempre com a intenção sátrica. Cidades Mortas tem como pano de fundo as decadências das cidades paulistas do Vale da Paraíba, durante o declínio da atividade cafeeira. Esse interesse em captar o cenário e o homem regional releva a persistência do regionalismo em nossa literatura. O conto ilustra as características dessa tendência no pré-modernismo, a denúncia da situação precária do negro e do preconceito racial aparecem em Negrinhas. Nessa obra, percebe-se Lobato crítico para que certos hábitos brasileiros eram insuportáveis: a supervalorização de tudo que era estrangeiro, o nacionalismo cego, a falta de consciência política do povo e, em termos de linguagem, a inspiração maior de Monteiro Lobato foi o texto literário da fala coloquial. O pré-modernismo foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro. Durante os anos de 1902 a 1922, o modernismo foi sendo forjado até fixar as suas bases. Nesse período, os problemas sociais, econômicos e políticos tornaram-se mais evidentes, e falar sobre eles era inevitável. Não havia mais espaço para idealizações. O novo Brasil que se
descortinava ao início do século XX precisava ser discutido. Era um Brasil republicano, em que a economia não dependia mais do trabalho escravo, e o ambiente urbano, com suas indústrias, passava a ter protagonismo na história econômica e cultural do país, que entrava, enfim, na modernidade. Assim, o pré-modernismo fez a ponte entre o passado rural, escravocrata e imperial e o futuro urbano, republicano e dependente da força de trabalho do operariado. Quando, em 1922, durante a Semana da Arte Moderna, o modernismo foi inaugurado no Brasil. Suas bases já estavam fixadas. O novo estilo mostrava uma atitude antipassatista, realista e nacionalista, além de apresentar um caráter revolucionário, questionador e experimental, em busca de uma identidade brasileira. Os autores do período recorreram ao regionalismo, à crítica social, econômica e política, e à valorização da diversidade étnica e cultural. Os dois presidentes do Brasil, após a proclamação da República, eram milhares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. O primeiro presidente civil, o paulista Prudente de Moraes, tomou posse em 1894. A economia do primeiro baseava-se na cultura e exportação do café, a de Minas Gerais na produção de café e de laticínios. O advento da República acentuou ainda mais os contrastes da sociedade brasileira. Os negros recém-libertados marginalizaram-se, os imigrantes chegavam em razoável quantidade para substituir a mão de obra escrava. Surgia uma nova classe social, o proletariado, camada social formada pelos assalariados. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 1881, ano em que Machado de Assis publicava Memórias Póstumas de Brás Cuba. O mestiço, de origem humilde, tinha 7 anos quando foi assinada a Lei Áurea. Na escola politécnica, que frequentou durante 5 anos, o adolescente Lima Barreto sentiu na pele a aspereza do preconceito. Ele era um estranho no meio daqueles jovens brancos, cheio de dinheiro e elegantes. Jornalismo, sua ironia e sarcasmo encontraram um primeiro veículo de expressão. Assim começou a ficar conhecido entre os estudantes. Os capítulos iniciais de seu romance de estreia, Recordações do escrivão Isaías Caminha, apareceram na revista Floreal, que ele fundará junto com alguns amigos. A revista durou apenas 4 números, e nessa época começou a entregar-se a bebida. Conseguiu publicar em uma editora portuguesa a versão em livro do Recordações, renunciando a qualquer centavo de direitos autorais. Segundo ele, um livro bom, desigual, propositalmente mal feito, brutal por vezes, sincero sempre. Era o ano de 1909. Poucos jornais noticiaram o aparecimento do romance. No ano seguinte, decepcionando, solicitou nova licença para tratamento de saúde. Já se evidenciam no organismo do escritor os estragos produzidos pelo álcool. Em 1910, o Jornal do Comércio começou a publicar em folhetins Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em 1914, começaram as alucinações alcoólicas, que obrigaram a família a internar o escritor no hospício da Praia Vermelha. Sua nova internação, então, ocorreu em 1918, no hospital de onde enviou a Monteiro Lobato. Então, como dona de uma editora, Os Originais de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, pela primeira vez irá receber os direitos autorais, já que tinha vendido havia pouco para outro editor, Os Originais de Os Brusundangas. Seguindo, então, candidatou-se 3 vezes à Academia Brasileira de Letras, mas não foi eleito. Nessa altura, tinha-se acabado a esperança de atingir, em vida, a glória literária. No dia 1º de novembro de 1922, morreu Lima de Barreto. Seu pai morreria 48 horas depois. Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro,
em 1866. Seguiu a carreira de engenheiro militar, mas por um incidente, Euclides foi desligado da escola militar, para onde seria reconduzido logo após a proclamação da República, em 1890. Em 1896, abandonou definitivamente a farda. Nessa altura, já se sentia muito desiludido com o regime. Foi para São Paulo, de onde seria no ano seguinte como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, que foi responsável por fazer a cobertura da Guerra dos Canudos. Dessa cobertura jornalista resultou numa obra-prima, Os Sertões, publicados em 1902, e o marco inicial de nosso pré-modernismo. Com o sucesso da sua obra, foi conduzido à Academia Brasileira de Letras. Seu último trabalho foi professor da cadeira de Lógica no Ginásio Nacional do Rio de Janeiro, em 1909. Tinha 43 anos. A sua obra mais importante, Os Sertões, reage pelo desejo de fazer uma análise científica do fato histórico que relata, mas o autor acaba extrapolando a Guerra dos Canudos e denunciando as condições da vida nordestina, principalmente daquela camada que ele chamava de sub-raças sertanejas do Brasil.